Matrix 4 é uma realidade, e pouco a pouco informações vão sendo reveladas sobre o que vai acontecer neste filme. Mas principalmente, queremos saber como os personagens clássicos vão se encaixar nesta nova aventura. Temos sempre que levar em consideração que tanto Neo quanto Trinity, personagens confirmados na sequência, morreram no último longa da trilogia. Portanto, um questionamento que perturba muitos fãs é como eles vão retornar, que desculpa vão criar para trazê-los de volta, e claro, se isso será convincente. Mas, na verdade, a justificativa pode ser a mais esdrúxula possível, porque o importante é ser bem executado e encaixado. Dessa forma, o que decidirem como verdade, seja redefinindo a mitologia já estabelecida ou aproveitando brechas deixadas pelas regras na trilogia não percebida pelos fãs, os espectadores irão ficar satisfeitos até mesmo com Viagem no Tempo. Um dos grandes argumentos de apoio para essa teoria é a possibilidade de vermos um Morpheus mais jovem neste quarto filme. Mesmo antes dele ter sido oficialmente anunciado, já circulavam rumores de que a Warner Bros. Estaria desenvolvendo uma prequela ou continuação que conteria um jovem Morpheus como protagonista. Sabemos que a morte de Neo e do Smith era necessária devido à urgência de se balancear a equação da simulação, bem como restaurá-la, visto que o escolhido era o resultado da anomalia sistêmica, um erro cumulativo do sistema por causa do livre-arbítrio, e o ex-agente Smith era o contrapeso do que Neo representava. Portanto, a Matrix foi restaurada para sua 7ª versão, e aparentemente Neo está morto. Contudo, a própria Oráculo, conversando com Sat, diz que vamos vê-lo em breve. Já foi informado que em Matrix 4 não vai se passar antes dos eventos do primeiro filme. Este será de fato uma sequência. Logo, podemos presumir que a história irá seguir os eventos pós-Revolutions. Porém, Matrix Online já tinha dado pistas de como esse universo prosseguiu, e na época, de forma canônica. No jogo, os seres humanos e máquinas ainda estavam em paz, ou melhor dizendo, em trégua, mas Morpheus estava insatisfeito pelos restos físicos de Neo nunca terem sido devolvidos a Zion pelas máquinas, ainda que elas tivessem dito que não reciclaram seu corpo. A primeira missão era encontrar fragmentos da autoimagem residual de Neo, que posteriormente foi reconstruída parcialmente pelas máquinas. Então, fica claro que alguns dos pedaços digitais do protagonista permaneceram como backup dentro da Matrix, implicando assim que a contraparte virtual poderia ser separada e até mesmo sobreviver à contraparte física. Também é válido lembrar que durante os eventos do jogo, Morpheus é morto. Provavelmente, esse jogo não será considerado como cânone, e o quarto filme não irá se basear nele ou seguir o que foi estabelecido na história para se pautar, até porque isso poderia ser limitante, além de que muitas pessoas nem têm noção de que existia um jogo online de Matrix, muito menos o que aconteceu nele. Contudo, um conceito importante é o da preservação da autoimagem residual. Isso já garante uma maneira de trazer personagens já falecidos de volta à ação, e com um conceito que já foi apresentado no primeiro filme, portanto o público conhece, e desenvolvido no jogo online. Porém, se a viagem no tempo realmente se tornar um fator-chave em Matrix 4, um ponto importante a ser abordado é como essa tecnologia surgiu, já que embora a franquia Matrix tenha mostrado grandes avanços tecnológicos e uma infinidade de temas tradicionais da ficção científica, não há nada que indique a existência de uma tecnologia física capaz de permitir a viagem no tempo de forma literal. Há certos indícios que apontam os humanos como os criadores da simulação. As máquinas fazem proveito dela durante os filmes, mas é capaz das pessoas, no ápice do seu desenvolvimento, terem sido os originais criadores da realidade virtual, e que elas, talvez, nem utilizavam essa tecnologia como artifício para conseguirem alguma vantagem no pós-guerra, onde estavam sendo constantemente caçados. Num estágio inicial, talvez as simulações eram feitas em menor escala, claro, mas para satisfação pessoal, seja para treinar direção, relembrar um momento especial, ou até ter interações sexuais. Para uma espécie que criou a inteligência artificial, não é difícil imaginar que ela tenha também, talvez até antes, criado o conceito inicial de simulações controladas. E temos que ter em mente que a trilogia apenas recria o auge da civilização humana na simulação, mas no mundo real já se passaram séculos adiante desde 1999. Logo, os próprios seres humanos poderiam ter criado a viagem no tempo, ou o precursor dela, mas como esta é uma hipótese muito distante, vamos trabalhar com uma ideia diferente. Embora Matrix Revolutions tenha revelado como a Cidade das Máquinas é, parcialmente, dá para se ter uma noção de que o local é tomado por um nível de tecnologia absurdamente avançado, que poderia ser incompreensível para uma mente humana comum. Portanto, as próprias máquinas, depois de séculos de evolução, aprendizado e adaptação, poderiam ter inventado uma forma de viajar no tempo. Mesmo assim, temos que concordar que apesar de Matrix ser sobre realidade simulada, um conceito também muito difícil de ser entendido para um não iniciado,
a ideia de viagem no tempo vai bastante além do que se espera da franquia. Imagino que poucos tenham pensado nessa possibilidade enquanto a assistiam, até porque nada sugestivo é revelado sobre uma tecnologia desse tipo. Querendo ou não, na mitologia de Matrix, tudo é apenas uma visão exagerada e avançada da tecnologia talvez até esperada, mas que no geral, já existia no mundo real da década de 1990, desde realidades virtuais e inteligência artificial, até drones autônomos e computadores cada vez mais sofisticados. A ideia de que as máquinas criaram a viagem no tempo, caso ela venha a se tornar realidade, é a mais condizente, visto que a resistência de Zion, apesar de ter uma certa tecnologia avançada a seu dispor, computadores e naves robustas, levava um estilo de vida relativamente precário e rudimentar. Provavelmente seus aparatos e recursos nem fossem tão evoluídos assim, se comparados com os das máquinas. Logo, é improvável que eles tenham se tornado avançados o suficiente para viajar no tempo, não só pela falta de acesso à tecnologia apropriada, mas porque não tinham tempo. Zion sempre era destruída a cada 100 anos aproximadamente. Além disso, vários séculos de servidão forçada e constantemente tendo que se preocupar com o avanço das máquinas pode ter compreensivamente desmotivado a humanidade a buscar o desenvolvimento tecnológico, os afastando de grandes projetos científicos. Por isso, é mais certo que a viagem no tempo seja criada pelas máquinas, mas a questão é, para quê? Considerando que elas já venceram e apenas lutam para manter o seu domínio sobre os humanos, não faz sentido elas criarem uma máquina do tempo para impedirem o nascimento de algum escolhido da resistência, por exemplo. Afinal, o próprio conceito de escolhido foi criado pelas máquinas. Logo, é mais provável que a viagem no tempo não seja literal, física, e sim virtual, como praticamente tudo em Matrix. Evidentemente, as máquinas possuem a capacidade de recriarem eventos de tempos antigos, visto que as simulações, a grosso modo, já são basicamente uma viagem no tempo, uma vez que emulam um momento particular e passado da história humana. Além disso, temos que considerar que Matrix é basicamente um sistema de computador, portanto, todas as analogias com as funcionalidades de um, seja de hardware ou de software, se aplicam aos filmes. Quando restauramos o sistema operacional ou o desktop para um período específico onde ele já existia, só que com outra configuração e aparência, ou simplesmente acessamos a barra de histórico e voltamos para aquele site que visitamos anteriormente, basicamente viajamos no tempo. Obviamente, dentro de um sistema digital. Matrix 4 pode apresentar Neo e amigos sendo capazes de fazer isso, dentro da Matrix, atravessar o tempo. Em vez de existir uma máquina literal que permite visitar o passado e o futuro de Zion e do mundo real, os personagens principais poderiam ter acesso a todo o catálogo da simulação, podendo conhecer cada versão dela já feita. Se Neo viajar no tempo, no sentido de ver versões passadas da Matrix, como se estivesse assistindo a vídeos antigos, interagindo de uma maneira passiva, pode ser que não existam consequências reais disso. Por isso é muito improvável que isso aconteça, porque, narrativamente falando, é preciso ter emoção. Por isso, a franquia já estabeleceu que apesar da Matrix ser virtual, morrer nela significa morrer no mundo real. A viagem no tempo precisa oferecer as mesmas possibilidades de uma história tradicional de viagem no tempo, como esbarrar ou não em si mesmo, mudanças inevitáveis na linha temporal e, claro, paradoxos, para se criar um senso de urgência e aumentar a dramaticidade. Seguindo esse princípio, a jornada de Neo pela história de Matrix teria o potencial de mudar fundamentalmente o mundo real e toda a sua jornada vista na trilogia original. Por exemplo, se o personagem viaja para o passado e acidentalmente faz Morpheus ser morto antes que os dois se encontrem oficialmente, então todos os eventos conhecidos dos outros filmes nunca vão acontecer e a realidade nunca terá aquele momento de trégua, apesar da viagem no tempo não ser tecnicamente real. Como já foi dito, Neo e Trinity morreram no terceiro filme, no entanto eles estarão no próximo, claramente envelhecidos. Ironicamente, Morpheus, o único do trio que permaneceu vivo no fim da trilogia e deveria parecer mais velho, será reapresentado como um jovem personagem. Não há muitas situações óbvias, com base no que temos como fatos estabelecidos pela trilogia, capazes de explicar como um velho Neo e um jovem Morpheus poderiam interagir no longa, sem o conceito de viagem no tempo. Como vimos nos primeiros filmes, Neo não conheceu Morpheus quando este era mais novo, o que exclui a possibilidade do encontro ser visto em um flashback, o que nos deixa com o palpite de que é Neo quem viajará para o passado e encontrará essa versão de Morpheus antes de sua primeira reunião oficial com ele. Isso seria interessante porque ajudaria a justificar aquela crença quase surreal de Morpheus em Neo no primeiro filme. Ele acredita veementemente que existe um escolhido e tem como sua missão de vida encontrá-lo. Claro, foi a Oráculo que disse isso para ele, tendo acesso a informações privilegiadas e como parte de um plano que visa garantir o domínio sobre a parcela que rejeita a Matrix. Mas e se,
Aquele Neo que se sacrificou no último filme, que já experimentou o reinício da simulação e sabe tanto os segredos da Oráculo quanto os da Arquiteto, visitou Morpheus em um período desconhecido, após ter tido sua autoimagem residual trazida de volta à vida, para lhe dar informações que pareciam valiosas para a vitória da humanidade em um cenário futuro, só que apenas garantiram o desfecho que vimos em Revolutions. Isso perpetuaria a ideia de ciclo ou de sistema inescapável que Matrix Reloaded estabeleceu como verdade. Enquanto o primeiro filme mostrava a possibilidade de fugir da mesmice, do padrão, de um ambiente falso, o segundo comprova que tudo isso, até a esperança de se libertar, faz parte de um mesmo sistema de controle. Porém, explicaria como Morpheus tem tanta certeza de que Neo é o escolhido, porque ele já teria se deparado com o futuro salvador da humanidade no passado, quando era mais jovem. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.